Olá! Na aula de hoje vamos dar sequência ao nosso curso e eu vou apresentar vetores. Vetores é uma estrutura que consegue armazenar um conjunto de dados de um mesmo tipo. Vamos ao Dev C++ para eu mostrar como funciona a declaração e a manipulação básica de vetores. Inicialmente vou fazer uma revisão de variáveis e depois eu vou apresentar o conceito de vetores, pois ambos os conceitos estão relacionados. Na linha 4 estou declarando uma variável do tipo int e o seu nome é x. Sabemos que uma variável só consegue armazenar uma única informação, e essa informação tem que ser compatível com o tipo no qual essa variável foi declarada. Na linha 6, estou armazenando o valor 10 na variável x. Pelo fato de x ser uma variável, ela pode variar o conteúdo que ela guarda. Na linha 7, eu vou substituir o valor de x. Nós vamos sobrescrever o valor de x. X, que vale 10 na linha 6, passará a valer 15 na linha 7. O resultado disso é que o valor 10 foi perdido ao atribuir um novo valor à variável x na linha 7. Caso seja necessário armazenar tanto o valor 10 como o valor 15, vamos precisar de duas variáveis para guardar ambas as informações. Uma outra alternativa quando queremos guardar um conjunto de dados de um mesmo tipo é construir um vetor. Vamos declarar um vetor na linha 5. Int y. Inicialmente temos uma declaração similar à declaração de uma variável. Porém, um vetor temos que indicar o tamanho dele. Temos que indicar quantos elementos o vetor y vai armazenar. E o tamanho do vetor deve ser definido na sua declaração usando um colchete e quantos elementos nós queremos armazenar dentro desse vetor. O vetor y possui tamanho 5 e eu consigo armazenar 5 valores inteiros dentro dessa estrutura. Caso seja necessário aumentar ou diminuir o tamanho do vetor, temos que alterar o tamanho dele na sua declaração. Agora, y consegue armazenar 10 informações, 10 números inteiros, e agora y consegue armazenar 100 informações, 100 valores inteiros. Vou deixar o tamanho do vetor y em 5 elementos, para ficar mais fácil aqui a nossa implementação dentro desse exemplo. Agora temos dois lugares que conseguem armazenar informações do tipo int. Na linha 4, declaramos uma variável. Essa variável só consegue armazenar um único valor. Nós podemos trocar a qualquer momento o valor que ela armazena. E eu vou fazer a mesma coisa agora para o vetor y. Vamos armazenar valores dentro desse vetor. E nesse caso, nós podemos armazenar 5 valores inteiros. Na hora de guardar alguma coisa dentro do vetor, temos que indicar em qual posição queremos fazer isso. Como o vetor possui 5 elementos, nós podemos guardar um valor na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta posição desse vetor. Precisamos definir o índice do elemento no qual nós queremos guardar alguma informação. Caso eu queira guardar uma informação na primeira posição do vetor, temos que usar o índice 0. Caso eu queira guardar uma outra informação, porém agora na segunda posição do vetor, o índice passa a ser 1 e assim sucessivamente. Como começamos de 0, o índice do primeiro elemento é 0, para um vetor de 5 elementos, o índice do último elemento será 4. Vamos agora guardar uma informação na primeira posição do vetor, a primeira posição, índice 0. Temos que indicar o nome do nosso vetor, temos que indicar
dentro do colchetes o índice no qual eu quero armazenar essa informação, 0. Para y entre colchetes 0, estamos indicando que vamos manipular a primeira posição desse vetor, atribuído de um valor qualquer. Vamos atribuir o valor 7. Caso eu queira guardar uma outra informação, um outro valor inteiro na segunda posição do vetor, temos que apenas trocar o valor do índice. Vamos guardar o valor 3 na segunda posição do vetor. Vou copiar aqui a linha 9, vou gerar aqui a linha 10. É o valor 3 que eu quero armazenar. Por enquanto, nós estamos sobrescrevendo. Na linha 9, eu guardei 7 na primeira posição e depois na linha 10 eu estou guardando 3 na mesma posição. Se eu deixar desse jeito, vamos perder o valor 7 atribuído na linha 9. E isso é similar ao que aconteceu nas linhas 7 e 8. Eu guardei 10 na linha 7, na variável x, depois eu guardei 15, perdendo o valor 10. Caso eu queira manter o valor 7 armazenado dentro do vetor y, a alternativa é trocar a posição que eu guardo o valor 3. Agora estou guardando o valor 3 na segunda posição desse vetor. E assim podemos guardar outros valores inteiros dentro desse vetor y, limitado a 5 elementos. Vamos armazenar mais 3 informações, mais 3 valores inteiros nas outras posições livres do vetor y. Na linha 11, vou armazenar o valor 9 na terceira posição do vetor. Na linha 12, vou armazenar o valor 18 na quarta posição do vetor e, finalmente, vou armazenar o valor 26 na última posição do vetor, no qual o índice é 4. Agora eu vou imprimir todas as informações desse exemplo, da variável x e do vetor y. Na linha 15 é impresso o valor de x. Lembrando que x vale 15, o 10 foi perdido. Na linha 16 estou imprimindo o valor da primeira posição do vetor y de 0. Na linha 17, o valor da segunda posição do vetor. Na linha 18, da terceira posição. Linha 19, a quarta posição. E na linha 20, a quinta e última posição do vetor y. Vamos executar esse exemplo para ver a saída gerada. Exatamente como esperado, x guardando 15 e o vetor guardando 5 informações, 5 números inteiros, 7, 3, 9, 18 e 26. Vou alterar a quarta posição do vetor. Agora, na quarta posição, vamos armazenar uma nova informação. O valor 54. Similar ao conceito de variável, estamos sobrescrevendo a quarta posição do vetor. Inicialmente, a quarta posição guardava o valor 18, isso foi feito na linha 12. Agora, a quarta posição do vetor guarda o valor 54. E o que aconteceu com o valor 18? Ele se perdeu, ele foi sobrescrito. Não temos mais acesso, a partir da linha 15, a esse valor 18. A ideia de sobrescrever o valor de uma variável também acontece em um vetor. Temos as 5 posições disponíveis e podemos armazenar até 5 valores inteiros. E podemos também, a qualquer momento, alterar o valor armazenado em uma dessas posições. E todas as vezes que isso acontece, o valor antigo é perdido e um novo valor é armazenado nessa posição, como aconteceu na linha 14 desse exemplo, sobrescrevendo a quarta posição do vetor y. Também é possível receber o valor de um vetor pelo teclado.
Vou alterar na linha 8 para receber o valor de x pelo teclado usando a função scanf. Agora, na linha 8, estou recebendo o valor de x. E o valor armazenado na linha 7, o valor 10, vai ser sobrescrito pelo valor digitado. Vou fazer a mesma coisa com o vetor y. Vamos armazenar um valor digitado pelo usuário na quarta posição do vetor y. Vamos precisar também da função scanf. Porém, na hora de armazenar, não quero mais armazenar em x. Quero armazenar essa informação na quarta posição do vetor y. Consequentemente, o valor digitado na linha 15 e armazenado na quarta posição do vetor vai sobrescrever o valor 18 atribuído na linha 13 desse exemplo. Temos nesse exemplo duas informações que precisam ser digitadas, o valor de x na linha 8 e o valor da quarta posição do vetor y na linha 15. Vou digitar o valor 84, essa informação vai ser armazenada em x. E vou agora receber o valor da quarta posição do vetor y na linha 15. Vou digitar o valor 45 e essa informação vai ser armazenada na quarta posição do vetor y, sobrescrevendo o valor 18. Podemos trabalhar com vetores do mesmo jeito que trabalhamos com variáveis. Quais são as diferenças? Um vetor, ele guarda um conjunto de informações de um mesmo tipo. Já uma variável só consegue armazenar uma única informação. Em ambos os casos, tanto uma variável como um vetor, nós podemos trocar os valores armazenados. Nós podemos substituir, sobrescrever esses valores. Para finalizar esse exemplo, eu queria ressaltar a diferença de declarar e acessar um vetor. Na linha 5, nós estamos declarando um vetor. Ao declarar, ao construir, ao criar um vetor, temos que indicar o seu tamanho. Após a criação do vetor, nós podemos utilizá-lo. Para poder utilizar um vetor, temos que indicar em qual posição do vetor nós queremos armazenar uma informação, guardar um valor digitado, guardar um cálculo, ou em qual posição do vetor eu quero fazer uma leitura, para mostrar o resultado na tela ou para utilizar isso em algum outro cálculo. Vamos ao nosso segundo exemplo da aula de hoje. Nesse exemplo, na linha 5, declaramos uma variável chamada i, do tipo int, e também declaramos um vetor chamado v, de 10 posições, com 10 elementos, também do tipo inteiro. Nesse exemplo, eu vou querer digitar 10 números e armazenar esses 10 números no vetor v. Vou usar o laço for para poder variar o índice do vetor. Lembrando que o índice do primeiro elemento é 0 e, nesse caso, o índice do último elemento é 9. Acrescentei na linha 7 o laço for. E dentro do for nós recebemos uma informação pelo teclado usando a função scanf e armazenamos em v de i. Observe que o i começa de 0 e eu faço i++ a cada iteração do laço for. A primeira vez que o scanf for executado vai ser v de 0, na segunda vez v de 1, v de 2, v de 3, até chegar em v de 9. Ao final da execução do laço for da linha 7, o usuário vai digitar 10 números. E esses 10 valores inteiros serão armazenados dentro do vetor v. O próximo passo desse exemplo é imprimir os 10 elementos do vetor v. E para isso vou usar mais uma vez o laço for.
para poder usar a variável de controle do for, a variável i, como índice do vetor. Veja que o for da linha 14 ele possui uma estrutura similar ao for da linha 7. E além de usar a variável i para controlar ambos os fors, ambos os laços, estamos também usando a variável i como índice. A variável i tem dois propósitos dentro desse código. Controlar o for, dizer quantas vezes o for vai repetir, nesse caso 10 vezes, e também estamos usando a variável i como índice do nosso vetor, v de 0, v de 1, v de 2 até v de 9. A diferença dos dois fors é que no primeiro eu estou digitando uma informação e armazenando no vetor, e o segundo laço for nós estamos mostrando os valores do vetor na tela. Vamos executar o segundo exemplo para ver o seu comportamento. Temos que digitar 10 valores quaisquer. E após digitar as 10 informações usando o for da linha 7, o for da linha 14 imprime os 10 elementos do vetor, na mesma ordem que eu digitei. Primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto e até o último elemento, que foi o valor 3. Vou acrescentar mais um for nesse exemplo, e nesse for eu vou imprimir na ordem inversa. O último valor digitado vai ser o primeiro valor que vai ser impresso. Consequentemente, o primeiro valor digitado vai ser o último valor impresso. Para fazer esse controle, foi necessário alterar a estrutura do laço for. Agora, o valor de i começa com 9, pois queremos imprimir primeiro o valor do último elemento digitado, da última posição do vetor. O valor de i tem que ser também decrementado, i menos menos, e o for vai ser executado enquanto i for maior ou igual a 0. Observe também que o igual é importante dentro dessa estrutura, pois também queremos repetir o laço for quando i vale 0, para poder imprimir o valor do primeiro elemento do vetor. Na execução desse código teremos esse comportamento. Vou digitar 10 números, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Primeiro vou imprimir na ordem digitada, na ordem crescente. O for da linha 14 já fazia isso. Depois eu vou imprimir na ordem inversa usando o for da linha 20. A última observação desse exemplo que eu quero fazer é quando queremos aumentar ou diminuir o tamanho do vetor. Acompanhe comigo. Se eu quero aumentar o tamanho do vetor para 20, em quantos lugares nós teremos que alterar o nosso código? Pare o vídeo, pense um pouquinho e me diga em quantos lugares nós vamos alterar esse exemplo para receber e imprimir 20 valores. Primeiro temos que alterar o tamanho do vetor na linha 5. Depois alterar a condição de repetição do for da linha 7. Também do for da linha 14. E finalmente a última alteração é começar o valor de i pelo índice do último elemento. Como nós temos agora um vetor de 20 posições, o i tem que começar com o valor 19. Todas as vezes que desejarmos alterar nesse exemplo o tamanho do vetor, vamos ter que mexer em 4 lugares dentro do nosso código. Uma forma elegante de fazer isso é através de um define. Veja como funciona. Na linha 2, vou construir um define. O nome do define é tam e o valor de tam é 10.
Observe que não usamos tan igual a 10. Um define não é uma variável. Não podemos atribuir valores para um define. Temos que definir um valor inicial e esse sempre será fixo dentro da nossa aplicação. Vou usar o define em 4 lugares. Na declaração do vetor, no laço for da linha 7, no laço for da linha 14 e agora no laço for da linha 20. Observe que não podemos colocar i igual a tan. Como tan vale 10, o i tem que começar de 9 e é necessário fazer um menos 1. 10 menos 1, 9 e começa de 9. O uso de define é uma boa prática dentro de um código C, pois ele melhora a leitura, minimiza erros. Ao usar define, alteramos em apenas um único lugar nesse exemplo. Sem usar o define, foi necessário alterar em 4 lugares. Caso você esqueça de alterar em um lugar, teremos possivelmente algum erro de lógica ou algum erro de execução. Vamos ao último exemplo da aula de hoje. Nesse último exemplo, eu quero receber 5 informações, guardar essas informações dentro de um vetor e calcular a média dos valores armazenados no vetor. Inicialmente, temos que declarar algumas variáveis. A variável i da linha 5 terá 2 funções nesse exemplo. Um para controlar o for e o outro como índice do nosso vetor. O nome do vetor é v, e o tamanho desse vetor é 5. Na linha 6, v de tan foi declarado v de 5. Temos também a variável média e a variável somatório, que guarda a soma de todos os elementos do vetor. A próxima parte desse exemplo é digitarmos 5 informações e armazená-las dentro do vetor v. Utilizei mais uma vez o laço for para receber as 5 informações e armazená-las dentro do vetor v. Na sequência, eu vou fazer o somatório de todos os valores armazenados dentro do v. Precisamos fazer o somatório do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto elemento do vetor. E para isso, vou usar uma estrutura acumulativa. O laço for da linha 15 repete 5 vezes. Repete enquanto i for menor que tan, como tan vale 5 na linha 2, esse for repete 5 vezes. O valor do somatório começa de 0. E o somatório é incrementado dele mesmo mais o valor de v de i. V de i começa de 0, V de 0, V de 1, V de 2, V de 3 e V de 4. Um equivalente desse operador mais igual é escrever essa linha dessa forma. Somatório é igual a somatório mais V de i. Para termos a estrutura acumulativa dentro do for, podemos implementar conforme está na linha 17 ou do outro jeito apresentado, pois o resultado de ambas as linhas são equivalentes. Eu prefiro usar a primeira forma por ser uma forma menor. Ao final da execução do for da linha 15, a variável somatório vai armazenar a soma de todos os elementos do vetor v. A próxima etapa é calcular a média. Média vai ser atribuído de somatório dividido por tan. Veja como que fica. Somatório dividido por tan nos dá a média dos valores digitados e armazenados no vetor. A última etapa desse exemplo é imprimir o valor de média. Finalizamos esse exemplo. Recebemos no for da linha 8 5 números float, 5 números reais e armazenamos os 5 valores dentro do v. Na linha 15, usamos a estrutura acumulativa. Nessa estrutura foi armazenado a soma de todos os elementos de v dentro da variável somatório. Calculamos na linha 20 a média dos valores armazenados no vetor e imprimimos esse resultado na linha 22. Isso finaliza a nossa aula de hoje. Mostrei como declarar e acessar vetores,
Como manipular vetores usando o laço for. O uso do laço for com vetores é muito comum em diversos exemplos, pois facilita a manipulação do vetor. Caso você não use um laço for ao manipular um vetor, a quantidade de linhas será proporcional ao tamanho do vetor, e isso é muito ruim. Até a nossa próxima aula.